Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sujeito, retomar a nossa aula passada e também falar do conteúdo novo, predicado e tipos de predicado. Então eu trouxe aqui para vocês sujeito e predicado e também escolhi uma charge que nós trabalhamos na semana passada no nosso quiz. Então a Mafalda conversando com seu amigo Miguelito. Não dá. Por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado. É fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? E o Miguelito responde, o prefeito. Só que neste caso aqui, não é a nossa resposta correta. Qual é a resposta, qual é a pergunta que nós fazemos para saber quem é o sujeito? Quem é que fez tal coisa? Nós fazemos a pergunta para o verbo. Então, aqui o sujeito é aquele o qual se declara algo ou quem pratica ação. Então, nós vamos fazer a pergunta nessa frase. Quem é que enfeia a rua? É esse lixo. Então, esse lixo é sujeito simples. Nós achamos aqui o nosso sujeito na frase, esse lixo. E aqui, o predicado, então, é aquilo que falamos sobre o sujeito. No caso da frase, esse lixo enfeia a rua, o predicado é enfeia a rua. Então, o restante é o nosso predicado. Predicação verbal. Os verbos podem apresentar várias predicações. Observe. O tempo virou. Virou é um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? É quando ele não precisa de um complemento para ter sentido. Exemplo, se eu dissesse para vocês, as rosas murcharam. Elas murcharam. Ele morreu. Morreu. Não precisa de complemento para ter sentido. Vocês entenderam o sentido da frase. Segundo exemplo, eu virei freira. Não seria o ato de simplesmente virar freira. Seria o ato de tornar-se freira. Então, virar é um verbo de ligação. Eu virei freira, tornei freira. Então, tem uma listinha que eu vou mostrar para vocês ali depois sobre os verbos de ligação, tá? No terceiro exemplo aqui, ó, eu virei o copo, seria o ato de virar o copo. Então, eu virei o copo, é o verbo transitivo direto. Eu virei o quê? O copo. Sobre os verbos. Verbo transitivo indireto. Como eu falei para vocês, não pede complemento, pois tem sua significação completa. As rosas murcharam. Murcharam, então, o meu verbo é intransitivo. O verbo transitivo direto, o VTD, como coloquei aqui para vocês, é o verbo que precisa de complemento sem a preposição. Então, eu faço a famosa pergunta, o que? É o complemento do verbo e liga-se a ele sem preposição. Normalmente, fazemos a pergunta para o verbo o que. Escondi a lapiseira. Escondi o quê? A lapiseira. Então, escondi vai ser o meu verbo transitivo direto. E a lapiseira vai ser o meu objeto direto. Percebemos que na nossa resposta não houve a necessidade da preposição. Verbo transitivo indireto, o VTI, é o verbo que precisa de complemento com a preposição. E o objeto indireto é o complemento do verbo ligado por meio de uma preposição. Então, as principais preposições que eu coloquei aqui para vocês. Para, de, com, por, em, a. Para decompor em a. Então, uma decoreba. Não é bem uma decoreba, mas são as principais preposições que vocês precisarão saber. Então, verbo transitivo indireto. Preciso de dinheiro. E nós vamos pensar assim, que quem precisa de alguma coisa. Então, preciso de dinheiro. Preciso de quê? De dinheiro, tá? Esse de dinheiro vai ser o meu objeto indireto. E esse preciso vai ser o verbo transitivo indireto. Se eu chegasse e falasse assim para vocês, ó, pessoal, eu preciso. Vocês iam olhar, tá, mas e daí? Essa mulher é louca? Precisa de quê? Eu preciso de muita atenção aqui nas minhas aulas para que vocês compreendam o conteúdo. Ah, bom, agora nós entendemos. Então, preciso de muita
Preciso de muita atenção. Esse de muita atenção seria objeto indireto, certo? Então, fazemos a pergunta, quem precisa, precisa de alguma coisa. Percebemos que exigiu-se o uso da preposição de na nossa pergunta e nós tivemos na resposta também, né? De dinheiro. Os pronomes, eu coloquei aqui para chamar a atenção de vocês, ó. Os pronomes oblíquos que podem tanto ser objeto direto como objeto indireto. Então, me, se, te, nos, vos e se. Só que existe uma diferença no objeto direto e objeto indireto. Só podem ser objeto direto. O, a, os, as, lo, lá, los, las, nos e nas. Encontrei-o. Eu estou falando de alguém. Então, eu encontrei ele, eu encontrei você. Encontrei ele, encontrei você no shopping, por exemplo. Devo encontrá-lo. Só podem ser objeto direto, então. Só podem ser objeto indireto. Lhe e lhes, exigindo a preposição a. Pedi-lhe. Pedi a ele, pedi a você. Então, exige a preposição a, tá? O lhe vai exigir a preposição a, sempre. Atenção, é incorreto dizer eu não lhe convido mais para aquela festa, por exemplo. O correto é eu não o convido mais, porque eu não convido ele. Pois quem convida, convida alguém. Preciso de preposição? Não. Então, eu não vou usar o lhe. O lhe está incorreto. Eu vou usar o o. Eu não o convido. E esse o vai ser um objeto direto. Verbo transitivo direto e indireto. É o verbo que precisa de dois complementos. Um com preposição e o outro sem preposição. Vou mexer ali. Ana comprou flores para sua mãe. Ana comprou o quê? Flores, objeto direto. Para quem? Para sua mãe, objeto indireto. Então, vejam que nós temos aqui o objeto direto e o indireto. Esse verbo aqui ele é chamado de verbo transitivo direto indireto. Tipos de predicado. Predicado nominal. O núcleo do predicado nominal é um nome. Esse nome que eu estou falando para vocês é um substantivo ou adjetivo, que ele é denominado predicativo do sujeito. E o verbo liga o sujeito a seu atributo. Vamos ver aqui este exemplo. Você é fantástico. Você é o nosso sujeito. É o nosso verbo ser. Fantástico é o nosso adjetivo aqui, tá? Que seria o nosso nome. Então, esse adjetivo aqui, ele vai ser chamado predicativo do sujeito. Por quê? Porque ele está falando do sujeito. E aqui, quem está ligando o sujeito e o verbo é o verbo é. E esse verbo é chamado de predicado nominal. Então, esse é fantástico aqui será chamado de predicado nominal. Certo? Predicado verbal. O núcleo do predicado verbal é um verbo nacional. Ele pode ou não exigir complemento. Os alunos retornaram. Esse retornaram é um verbo intransitivo que ele não necessita de complemento para ter sentido. Lembra do verbo intransitivo? Os alunos retornaram mais cedo, só que aqui eu coloquei um complemento. Ó. Os alunos retornaram mais cedo. Verbo transitivo direto mais objeto direto. Abra a porta. Abra o quê? A porta. A porta é o verbo transitivo, é o meu objeto direto. E esse abra, verbo transitivo direto. Gosto de cinema. Gosto de quê? De cinema. O de cinema vai ser o meu objeto indireto. O verbo transitivo direto e indireto mais objeto direto mais objeto indireto. Informei-lhe os últimos acontecimentos. Informei-lhe, informei a ele, ou a ela, exigiu a preposição a, sim. Então, esse lhe aqui é objeto indireto. O quê? Os últimos acontecimentos. Os últimos acontecimentos, objeto direto. Predicado verbo nominal.
É o predicado que tem dois núcleos, um verbo nacional e um nome. Os alunos retornaram felizes à escola. Os alunos retornaram felizes à escola. Retornaram é um verbo intransitivo. Mas aqui apareceu felizes, a palavra felizes, que é um adjetivo. Eu subentendo ali que o verbo estar, os alunos retornaram e estavam felizes à escola. Eles estavam felizes. Então, aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, porque eu estou dizendo que os alunos estavam felizes, certo? Então, é um predicado verbo nominal, lembra? Que o estar ali está implícito. Se eu dissesse assim, ó, que os alunos retornaram à escola, não seria os alunos retornaram a quê? À escola. Seria um objeto direto à escola, se não tivesse o felizes, tá? Seria daí um verbo transitivo direto. Então, aqui é a mesma coisa do que eu expliquei lá em cima, tá? A estrutura do predicado verbo nominal, né? Joana saiu contente. Então, Joana é o sujeito, saiu é o verbo intransitivo, predicativo do sujeito é contente, que estamos falando de Joana, que é o sujeito, certo? Verbo transitivo, mais objeto, mais predicativo do objeto. A despedida deixou a mãe aflita. A despedida, sujeito, deixou o verbo transitivo. A mãe, objeto direto, e aflita, predicativo do objeto. Verbo transitivo, mais objeto, mais predicativo do sujeito. Os pais, sujeito, observaram, verbo transitivo. Emocionados, predicativo do sujeito. O avião, objeto direto. Observaram o quê? O avião, objeto direto. Aqui eu chamo a atenção, veja a diferença nas duas frases. Pedro anda de bicicleta todos os dias. Pedro anda de quê? De bicicleta todos os dias. Então, esse anda vai ser um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque exige a preposição de. E esse anda é simplesmente a ação de andar de bicicleta. Pedro anda de bicicleta, a ação de andar de bicicleta. Agora, na segunda frase. Pedro anda triste. Aqui seria o simples ato de andar, como na primeira frase? Não. Este aqui seria um modo, como ele está. O Pedro anda triste. Ele está triste no momento. Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento, lembra? Só que aqui eu exijo complemento porque ele precisou para ter esse sentido nesta frase, ó. Ele anda triste, então esse triste vai ser o predicativo de quem? Do sujeito Pedro. Pedro anda triste. Pedro anda no sentido de estar triste, portanto, triste é o predicativo do sujeito, certo? Os principais verbos de ligação que eu falei para vocês antes, lembra? Verbo de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, virar. Tá? Tô brincando com vocês assim. Essa musiquinha eu aprendi lá na 8ª série e nunca mais esqueci. Tá? Então, esses aqui são os principais verbos de ligação. Então, do nosso conteúdo é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado na compreensão. Qualquer dúvida, vocês podem comentar lá no post. E eu também estou deixando aqui alguns exercícios para que vocês façam, tá? Uma leitura e interpretação de texto aqui, falando sobre a transitividade dos verbos, tá? Para vocês completarem. E eu peço assim que vocês copiem, ou quem puder imprimir, tá? Copiar o conteúdo no caderno, sempre resolver os conteúdos, tá? E postem lá, anexem lá no Google mesmo, porque eu vou olhando, prometo que eu vou olhar todos e dar um ok. Conta como qualitativo para vocês, tá? E é parte da nota de vocês. Espero ter ajudado vocês, tá? Até a próxima semana. Um beijo a todos.